Meus amigos, muito boa noite a todos. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos proteja, nos envolva com a sua santa e divina paz. Tendo ontem comemorado a data escolhida para festejarmos o nascimento do Divino Messias, que veio à Terra por imensa comiseração e compaixão por nós, criaturas humanas ainda tão imperfeitas. Pensamos numa história evangélica que pudesse simbolizar o nosso grau de cegueira e, ao mesmo tempo, o nosso desejo de ver a luz e de talvez recapitular os nossos muitos débitos através de uma estrada luminosa, diferente daquela que até então nós tenhamos escolhido. E por isso recorremos ao Evangelho de João, no capítulo 9, quando Jesus opera uma cura das mais especiais. Era ele que o evangelista João não anotou o nome, porque parece que aquele que é cego perde a sua própria identidade. É chamado de cego e é tomado por uma compaixão muitas vezes humilhante, porque até em matéria de caridade, nós misturamos o nosso orgulho e temos uma extrema dificuldade de nos colocar no lugar do outro, achando que algumas moedas ou um braço estendido para que ajudemos aquele que está caído a reerguer-se, ou aquele que precisa atravessar uma rua, a cumprir aqueles metros de sombra que o separam do seu destino. Achamos que é tão simples como largar moedas sem sequer olhar para a face daquele que está no chão. Muitas vezes sequer perguntamos do que ele necessita, o que ele gostaria, qual o seu nome, de onde vem. E em toda a história narrada por João, embora os seus pais confabulem com os fariseus, com os doutores da lei, nós não sabemos, ainda hoje, a sua origem. E talvez nós nunca saberemos. Mas o mais espetacular dessa história é que, uma vez recuperada a vista, e aí nós conseguimos traçar a linha do Natal de Jesus, do Natal com Jesus, com a história do cego que volta a ver. Natal significa nascimento, dar à luz, e o cego que volta a ver é aquele que recebe essas claridades onde apenas reinavam sombras. O mais interessante dessa história é que, depois de ter recuperado a vista, ele não, além de ficar agradecido pela cura não pedida, porque em momento algum nós vemos o evangelista João anotar: Senhor, cura-me, ou Jesus perguntar: que queres que eu te faça? Ele simplesmente procede com esse ato. Além disso, ele ainda, por demonstrar as suas elevadas qualidades morais de homem de bem, não teme os fariseus. E ao ser questionado exaustivamente sobre como foi procedida a cura feita num sábado, ele narra nada além da verdade. E aí nós vemos que aquele que era cego dos olhos já tinha o seu interior iluminado, como vai dizer Curadares, numa comunicação que Kardec anota no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Curadares é chamado para a sessão mediúnica porque estava presente uma moça cega. E Kardec gostaria de fazer essa invocação com o objetivo de que ele, por interferência do médium, pudesse curar a moça da cegueira. E ele dá uma das mais belas comunicações de todo o Evangelho, intitulado Bem-aventurados os que têm os olhos fechados, dizendo que muitas vezes a nossa enfermidade, as mazelas do nosso corpo são a cura do nosso espírito. E que se nós tivéssemos plena lucidez da vida futura que nos descortina, da nossa realidade espiritual, pediríamos, como foi o caso desse cego de nascença, no nosso planejamento reencarnatório, provas muito rudes, provas muito duras, mesmo que não a título de expiação. Mas tendo a condição de utilizar o nosso livre-arbítrio para escolher os gêneros de provas que nos permitiria adiantar a nossa marcha, mesmo que seja ela uma prova tão humilhante, tão difícil, tão cheia de desafios, principalmente a época de Jesus, como a cegueira,
em que não se falava sobre acessibilidade, em que as profissões da época eram pescador, pastor, oleiro, carpinteiro, cobradores de impostos, todas essas em que a visão era muito necessária e aquele que era cego precisava resignar-se a viver uma vida de mendicância. Mesmo assim, escolheríamos essa prova difícil, pois saberíamos da importância que ela tem para a nossa evolução espiritual. E Coradares vai dizer nessa mensagem: a cegueira dos olhos é quase sempre a verdadeira luz do coração. Porque cegos para fora temos uma oportunidade única de olhar para dentro, de perceber as nossas realidades íntimas, de devassar as nossas sombras. Não caímos na tentação de perder todo o nosso tempo nas distrações, que são muito úteis, que, se bem utilizadas, poderiam inclusive fazer com que a gente recuperasse o nosso otimismo, a nossa esperança, a nossa alegria, por viver num mundo de provas e expiações, mas que não raras vezes caímos no excesso. Um excesso que muitas vezes nos afasta da nossa realidade espiritual, da nossa verdadeira missão, que importa para nós de verdade. Acima de tudo, o que nós conseguimos aprender através das experiências humanas. Quais as lições que nós extraímos, mesmo dentro das conjunturas difíceis, da solidão, do casamento com aquele que se revela não o companheiro de outrora, mas talvez o nosso maior inimigo. Da ingratidão provinda daqueles que nós amamentamos e acalentamos no nosso seio, os nossos filhos. Da mágoa e da traição dos nossos amigos mais fiéis. Todas essas provas nós conseguimos passar mais resignados, mais resolutos, quando acendemos uma luz no nosso íntimo. E essa luz muitas vezes é facultada pela cegueira dos olhos, como defende Coradares. Mas, falando desse cego de nascença, nós começaremos então a lembrar daquilo que João Evangelista disse. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos então perguntaram a ele: Rabi, quem pecou, ele ou os seus pais, para que nascesse assim? Kardec vai anotar no capítulo 15 de A Gênese, os milagres do Evangelho, no item 24. Sem querer, os apóstolos anotam uma compreensão da vida futura e da reencarnação. Porque pensem bem, se de fato os pais dele pecaram, poderia ser que a cegueira fosse um castigo divino nos seus filhos. Mas se foi ele mesmo quem pecou, tendo nascido cego, qual tempo ele teria efetivamente para ser o autor do seu próprio infortúnio? Os apóstolos, vai dizer a Bíblia de Jerusalém, também se referem aos escritos do Antigo Testamento, escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9, e Números, capítulo 14, versículo 18. Quando no Velho Testamento está escrito: não adorarás outros deuses diante de mim, porque eu sou Yahvé, o seu Deus, e eu puno severamente até a 4ª geração aqueles que me desobedecem. E aí, nós conseguimos hoje, à luz da doutrina espírita, entender o significado dessas palavras. Que o nosso Deus, de infinito poder e de infinita bondade, não castigaria as suas criaturas com cegueira ou prova material alguma. Mas aqui houve uma exortação muito clara, dizendo que todas as vezes que nós não corrigimos as nossas imperfeições, nós passamos os nossos maus hábitos aos nossos descendentes, através de uma educação equivocada aos nossos filhos. E quantas vezes os nossos filhos repetem os nossos equívocos com os nossos netos. E os nossos netos, mais uma vez, não corrigindo essa educação equivocada, passam isso também para os tataranetos. E assim, geração após geração, não é Deus que nos inflige uma pena, mas nós mesmos que, esquecidos para esse aperfeiçoamento íntimo que deveríamos nos esforçar, acabamos, ao invés de fazer uma sementeira de paz para colher frutos maduros e saborosos, semeamos o nosso próprio infortúnio e a nossa infelicidade. Allan Kardec vai anotar em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Honrai pai e mãe. Aquelas pequenas ações de orgulho e de egoísmo dos seus filhos
que muitas vezes não repilais, mais tarde, não vos enganeis, sereis pagos pela ingratidão. É dever nosso, enquanto pais, educadores e todos aqueles que têm influência sobre os nossos filhos, corrigir esses pequenos desvios de conduta, sobretudo na fase da infância, quando o espírito reencarnante está mais permeável para absorver esse magnetismo indutivo das boas ações. Essas palavras do Velho Testamento também querem dizer algo muito especial, que muitas vezes dentro da nossa família nós voltamos. E hoje nós podemos, por exemplo, ser os nossos netos ou tataranetos de outrora. É comum, e nós vemos isso na literatura mediúnica, os espíritos reencarnarem dentro dos mesmos clãs, das mesmas organizações familiares, muitas vezes como misericórdia divina para que nós pudéssemos recapitular os nossos débitos. Mas o mais interessante desse diálogo não é exatamente essa referência ao Velho Testamento, é o que Jesus diz. Jesus em momento nenhum corrige os seus apóstolos, dizendo: não, isso é um absurdo, como assim esse homem pecou? A reencarnação não existe. Muito pelo contrário. Jesus responde simplesmente: nem ele, nem os seus pais pecaram, mas é para que neles sejam manifestadas as obras de Deus. Nesse momento, Jesus acaba com a pecha de que se nós nos suicidamos, cortando, por exemplo, a nossa garganta, nascemos com uma cicatriz. Que se nós cortamos o punho do outro, num ato de extrema violência e agressividade, nascemos com as mãos decepadas. Não existe uma correlação tão direta assim em relação aos nossos equívocos, senão nós já reencarnaríamos com essa pecha de que somos suicidas, assassinos, e onde a magnanimidade do nosso Criador para que nessa existência com esquecimento do passado nós teríamos uma oportunidade de recomeçar do zero. Naquele momento, Jesus diz que nem toda cegueira é fruto de expiação, mas que pode ser escolha do Espírito a título de prova, para que ele possa crescer mais. E, de quebra, ainda dava a Jesus uma oportunidade, mais uma, de mostrar a excelsitude da sua missão, porque curar, e no dia de sábado, um cego de nascença, provaria que ele efetivamente era um enviado de Deus. E assim, ele procede. Voltando-se para o cego, diz: enquanto é dia, nós temos de realizar as obras daquele que me enviou, porque vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. A luz, para aquele que está em sombras, é capaz de iluminar a sua vista. Jesus, colocando-se como a luz do mundo, de outro modo, vem dizer: eu venho para arrancar os seres humanos da cegueira em que eles se demoram. E aí eu me pergunto, meus amigos, nós que já fomos clarificados pela lei de Moisés, que fomos abençoados pelas claridades do Evangelho de Jesus, que ficamos inebriados com a luminosidade advinda do Consolador prometido, nós temos o direito de continuarmos cegos? Nós não temos esse direito. Deus se revela por infinitas formas e já nos deu muitas mostras que precisamos ter coragem e poder de decisão para fugir das nossas sombras e seguir rumo a essa luminosidade. Então, naquele momento, Jesus se curva e, lançando um pouco de saliva a um pedaço de terra, a um punhado de terra que havia na região, forma um lodo e aplica sobre os olhos do cego de nascença. Até esse momento, o cego de nascença não havia proferido palavra alguma, como se ele tivesse ficado magnetizado pelaquela presença radiosa de Jesus. Ele simplesmente se entrega, não sabendo o que estava acontecendo, desconhecendo aquelas pessoas que se cercavam dele, ele simplesmente se entrega. E quantas vezes nós nos colocamos nessa posição de rendição, nós nos colocamos nessa posição de entrega perante os desígnios do Senhor. Para aquele cego, a sua cegueira havia terminado. Assim como para as nossas tribulações,
para os nossos desafios, para as nossas provas, todas elas têm um prazo de validade. Quando a forma como nós nos livraremos delas, só cabe a Deus decidir. É por isso que para nós é pedido perseverança, obediência, resignação. Ainda que nós não possamos devassar os desígnios de Deus, precisamos nos entregar. Não fungir as nossas conjunturas difíceis, tentando nos desagrilhoar da família dita pela nossa sociedade tóxica, como se alguém criado à imagem e semelhança de Deus pudesse ser considerado tóxico. Tóxico é o nosso pensamento, que acaba se imiscuindo nessa visão profundamente narcísica e ególatra que tentam nos vender. Nós precisamos não seguir outros cegos como nós. Precisamos seguir Jesus e a luz do mundo. Então, tendo dito isso, Jesus lançando esse lodo nos olhos daquele cego, lhe diz: vai, lava-te na piscina de Siloé. E o evangelista anota, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo claro. Por um momento nós podemos imaginar a imensa alegria que tomou conta daquele cego. Ele que nunca teve a possibilidade de conhecer o seu próprio rosto, viu a sua imagem refletida nas águas do lago pela primeira vez. O lago de Siloé, significando enviado, é uma espécie de metáfora, de alegoria que mostra que de fato o enviado de Deus havia vindo para salvar eles das sombras e levar ele até a luz. Tudo isso sem que ele pudesse pedir. A ação do fluido curador, vai dizer Kardec em A Gênese, sobre a lama fez com que ela ganhasse propriedades especiais, a fim de que o cego voltasse a ver. Dito de outra forma, Jesus não precisava formar um pouco de lodo para depositar sobre os olhos do cego, para que efetivamente pudesse curá-lo. Lembremos que na cena de Jesus com o centurião, ele cura a distância. E nós sabemos do poder, do magnetismo espiritual do Cristo. Mas aqui, mais uma vez, ele faz uma referência ao Velho Testamento. Está escrito em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O que significa isso? Para aquele homem que era cego e agora via, aquele era o dia de Natal. É isso que significa o Natal com Jesus, renascimento. A partir daquele momento ele era um novo homem, tendo a possibilidade de apreciar as belezas naturais, de ver o rosto dos seus familiares, de ver o rosto das pessoas, de ver todas as belezas que o cercavam e de admirar e louvar a Deus por isso. Ele agora era um homem transformado. Mas por quê? Ele passou décadas na sombra. E assim também acontece conosco. Há quantas décadas nós não estamos na sombra? Provas amargas, aprendendo à custa do nosso próprio sacrifício, quando a luz do mundo nos oferece novas perspectivas de ver a vida de outro modo. Jesus vem com a luminosidade de que Ele é portador para nos tirar da ignorância, para nos tirar dessa cegueira, mas nós só conseguiremos ver se nós quisermos. Muitos de nós apenas enxergamos, mas não conseguimos ver além das realidades transcendentes. Não conseguimos perceber que por trás daquele familiar que eu mal consigo tolerar está uma prova de paciência e resignação que me será importante para que eu possa ter desafios e testemunhos ainda maiores. É uma oportunidade para que eu exercite o amor, o verdadeiro amor trazido pelo Cristo. O amor renúncia, que não busca retribuição, que não busca por frutos e compensações nessa vida presente, mas que aguarda com esperança para tempos futuros. E assim, efetivamente, o cego volta a ver. E ele faz o seu caminho de volta, que sabe poderia encontrar Jesus para agradecê-lo, e as pessoas se acercam dele dizendo: ué,
Não era esse que ficava por aí mendigando? Não, deve ser outra pessoa. E ele disse: sou eu. Então conta-nos o que lhe sucedeu. E ele repete exatamente as cenas como ocorreram. É porque a opinião humana é muito fluida e muitas vezes, ao contarmos uma história, colocamos as nossas próprias conveniências, os nossos próprios pontos de vista. E é difícil, quando estamos alegres, regozijantes, nós nos mantermos fiéis. Só aquele que é fiel no pouco pode também ser fiel na abastança. E então, ele se apresenta perante os fariseus. E os fariseus perguntam 1, 2, 3 vezes aquilo que ocorreu, com o objetivo de alguma sorte, tentar punir Jesus pelo fato daquela cura ter sido feita no sábado. Mas ele mantém-se permanente, resoluto, narrando sempre a mesma história. E aí, meus amigos, nós poderíamos nos perguntar: qual o valor que nós damos à verdade? Será que perante as autoridades políticas e religiosas da época, nós não ficaríamos balançados, agora que já voltamos a ver e que já temos herdado o benefício de, quem sabe, inventar uma história para não ser punido? Porque os pais dele foram chamados mais tarde e interrogados, se omitiram. Se eximiram de dar qualquer testemunho, mesmo sabendo tudo o que houver acontecido. Omitir-se é também decidir não falar. E o silêncio pode ser muito agregador, pode fazer com que seja restaurada a paz num ambiente perturbador, mas o silêncio também pode ser muito covarde. O silêncio pode ser, inclusive, criminoso. E então vai dizer João: conduziram os cegos aos fariseus. Era sábado, o dia em que Jesus fizera lama e lhe abriram os olhos. Os fariseus lhe perguntaram mais de uma vez como ele havia recobrado a vista. E respondeu-lhes apenas: ele aplicou-me lama nos olhos, lavei-me e então vejo. Sobre a cura no sábado, nós precisamos refletir por que isso era considerado herético e por que Jesus estava passível de punição. Pelo menos esse era o desejo dos fariseus. No Antigo Testamento, Levítico capítulo 23, versículo 3, está escrito: observai, pois, o sábado, porque ele é uma coisa santa para vós. Durante 6 dias por-dir-se-á trabalhar, mas no 7º se fará repouso absoluto em honra de Yahvé. E quando nós investigamos o sentido hebraico dessa palavra honra, nós vemos que o sentido do texto veterotestamentário é que nós cuidássemos dos afazeres da nossa vida material por 6 dias e que pelo menos no 7º nós dedicássemos o nosso dia para adorar a Deus, para cuidar da nossa vida espiritual. Veja como a alma humana é capaz de deturpar os textos sagrados pela sua própria conveniência. Os fariseus alcançaram nesse ponto um motivo de tantas dissensões, de perseguição, quando na verdade o que Jesus fazia no sábado era justamente comunicar-se com essa comunhão indissociável que ele tinha com Deus e efetuar uma cura que mostrava a excelsitude da sua moralidade, o seu extremo poder de redenção e de regeneração da criatura humana. Nós também podemos fazer isso. O não trabalhar no sábado significa transformar todo o nosso ato num ato evangelizado, num ato de adoração a Deus. Quando nós estivermos dentro de casa, e o Evangelho tem uma expressão muito bonita na relação entre pais e filhos que faz referência à piedade filial. O Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer que a caridade, a compaixão que a gente tem com as pessoas do lado de fora na rua, para aqueles que fazem parte da nossa família com o qual renascemos nesse corpo físico, nesse atual contexto, deve ser ainda maior, porque a piedade é mais do que caridade.
A piedade significa um sentimento de comiseração e de colocar-se no lugar do outro. De muitas vezes perceber que a incompreensão do outro é uma imperfeição temporária que pode ser vencida à custa do amor. De que por mais que o Natal, por exemplo, seja uma festa tão comercializada, uma festa que tem perdido em algumas situações o seu significado especial, continua sendo um pretexto para que nós reunamos a nossa família e tenhamos um pequeno momento de confraternização e, quem sabe, harmonia. É um pretexto para que aquelas mágoas do passado possam ser postas à mesa e, quem sabe, aquele abraço que ficou afastado e esquecido por tanto tempo brote em meio ao brinde, em meio aos acepipes servidos na ceia de Natal. Jesus aproveitava cada oportunidade que ele tinha para mostrar que nós precisamos nos socializar, nos colocar juntos e em contato, uns em relação com os outros. E a sua cura, por isso mesmo, foi tão especial. E aí os fariseus perguntam ao cego, o cego que voltou a ver: que dizes com respeito àquele que te abriu os olhos? E ele, sem pestanejar, digo que é profeta. Jesus faz a mesma pergunta aos seus apóstolos, conforme está anotado no capítulo 16 de Mateus. Que dizem que eu sou? E os apóstolos dizem, alguns dizem que é Jeremias, Isaías, João Batista, Elias, alguns dos profetas. Mas vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro, inspirado pelas potestades evangélicas, vai dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, feliz, porque naquele momento Simão tinha saído daquele seu aspecto rude do pescador e tinha conseguido alcançar a intuição das próprias revelações divinas, asseverando que de fato Jesus é o Messias. Os judeus, no entanto, continuavam interrogando o cego de nascença e não descansaram até ouvir os seus próprios pais. Os pais, como já disse, eximindo-se, disseram: sabemos que ele é nosso filho e que ele nasceu cego, mas como ele vê não sabemos. Perguntai a ele, já que ele é adulto e poderá explicar por si mesmo. Na Bíblia de Jerusalém há uma nota dizendo que eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Mas o cego de nascença, que voltava a ver, não tinha medo. E mais uma vez repete a história. Quando os fariseus não aguentavam mais e sabiam que estavam perdendo ali, no discurso, a oportunidade de comprometer Jesus e também o cego que voltavam a ver, dizem num ato quase desesperado: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador porque ele fez uma cura no dia de sábado. E então, aquele homem que estava nas sombras e que voltou a ver, profere a frase que nos serve de tema: se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Essa frase é tão importante, meus amigos, porque ela nos ensina algo muito especial. Nós seremos avaliados pelas nossas obras. É por isso que a fé sem obras é morta. Que não importa a opinião dos outros ao nosso respeito, o que os fariseus pensavam a respeito de Jesus, o que as outras pessoas pensavam a respeito da sua mensagem, da mensagem que ele é portador. Nem que as pessoas nos aplaudam ou que nos vaiem, isso não tira o nosso brilho, não tira o valor que nós temos. É por isso que o autoconhecimento é tão necessário para a reforma de nós mesmos. Nós precisamos parar de seguir cegos, de seguir aqueles que nem conseguem dirigir a si mesmos. Precisamos lançar luz para dentro de nós, para entender a nossa essência e seguir no caminho que nós achamos mais correto. Essas palavras do cego que volta a ver também diz que não importa de onde a gente veio, o que importa é que uma vez bafejados por essas claridades evangélicas, já não somos mais os mesmos e não temos mais o direito de permanecer mendigando como se ainda fôssemos cegos. Agora
que retomamos a nossa visão, precisamos seguir adiante para levar essa realidade que para nós agora é tão clara e límpida para outras pessoas, às vezes por palavras, mas muito mais por nossas ações. As pessoas perceberão através da mudança do nosso comportamento, das brincadeiras que nós não nos regozijamos mais, das velhas distrações que naturalmente nos afastamos, não porque não gostamos dos nossos amigos, mas porque agora buscamos uma nova realidade de coisas. Então, num diálogo com Jesus, o homem que volta a ver, recebe essas palavras do nosso Messias: para uma coisa eu vim, e eu vim para os que não veem, vejam, e para os que veem, fiquem cegos. E eu fiquei imaginando alguma história que pudesse me lembrar de uma ocorrência que num contato com Jesus, alguém tivesse ficado cego. E eu me lembrei de Saulo de Tarso, caminhando na perseguição a Damasco, tentando buscar Ananias, que clarificou a vida da sua noiva bem-amada Abigail com os ensinamentos de Jesus. Ensandecido, aquele homem cai do cavalo que o transportava na areia ardente do deserto. E de frente a uma estrela de excelentíssima grandeza como Cristo, que lhe aparece, misteriosamente ele fica cego. Da primeira vez que li essa história, fiquei bastante ensimesmada, porque já sabia das curas de Jesus, daquele que era cego que havia voltado a ver. Mas Jesus deixar alguém cego, bem, era a primeira vez. E lendo o Evangelho de João, a gente entende por quê. Muitas vezes nós estamos cegos do lado de dentro. E Jesus, por misericórdia, inverte a nossa cegueira. Transforma-nos em cegos do lado de fora, para que agora nós tenhamos condição de devassar a única realidade possível, a realidade do nosso interior, a realidade do mundo espiritual, para que tenhamos condição de salvar a nossa própria existência. Então, nós vemos que temos nessa existência a oportunidade de ter uma vida completamente diferente. Não importa o caminho que nós trilhamos, as provas que nós escolhemos no nosso planejamento reencarnatório. O fato é que nós estamos aqui e que mesmo que antes cegos, que antes talvez perseguidores de cristãos, que antes afastados dessa mensagem divina, agora nós fomos clarificados por esse excelso exemplo. Não temos mais o direito de permanecer na cegueira que nos demorávamos. Precisamos aspirar e nos inspirar a seguir uma vida nova. E já caminhando para o final, meus amigos, gostaria de contar uma pequena parábola oriental intitulada O Cego e o Caçador. Narra a tradição que um homem cego vivia com sua irmã dentro de uma gruta. E todas as pessoas que passavam pela frente daquela gruta questionavam: homem cego, o que faço da minha vida? E começavam a contar os seus problemas. E misteriosamente aquele homem cego, que nunca tinha conseguido ver nada das realidades materiais, naturais, era profundamente sábio e dava a todos eles muitos ensinamentos. Então as pessoas curiosamente perguntavam: homem cego, por que és tão sábio? E ele sempre lhe respondia: porque eu vejo com os ouvidos e ouço com o coração. Aconteceu que a sua irmã casou-se com um caçador. Era um homem rude e que achava que ele era um encostado, porque cego não tinha serventia para nada. O irmão cego pedia insistentemente que fosse com o caçador para livrá-lo dos desafios da floresta, que tinha feras escondidas e que ele, por ter uma profunda sensibilidade, podia ouvir melhor do que aquele homem rude. Ele, renitente, não permite. E no dia
que, cansado, decide aquecer ao pedido do seu cunhado, fica profundamente impressionado. Ele consegue ouvir o barulho e o rugido bem de longe de um leão e salva a vida dos dois. Consegue desvencilhá-los de muitas feras e ameaças do seu caminho. E armando uma armadilha, acaba pegando duas pequenas aves. Uma armadilha tinha sido colocada pelo homem rude caçador e a outra pelo cego. Mas a armadilha que conseguiu resgatar uma ave maior e mais bela foi a do cego. O caçador, sabendo dele cego, inverte para que ele pudesse se vangloriar de uma ave maior e mais bela. E então, achando que o seu crime de roubo nunca seria descoberto, pergunta ao seu cunhado: por que será que há tanta ira e maldade no mundo? E o homem cego e sábio lhe respondeu: porque tem gente como tu, que rouba aquilo que não é seu. E mais uma vez, ele, ensimesmado, pede desculpas e diz que efetivamente cometeu aquele crime, mas que acabava agora restituindo-lhe da ave correta. Volta-se ao seu cunhado e pergunta: por que será que há tanto amor, bondade e esperança também no mundo? E o seu cunhado cego lhe diz: porque tem gente como tu, que se arrepende dos erros e que volta atrás nos delitos que cometeu. Meus amigos, essa história nos mostra algo muito interessante. Nós temos um repositório imenso dentro de nós. O lado bom e o lado que precisa ser modificado. As sombras e também a luz. Basta que nós queiramos alimentar e fazer florescer o que há melhor em nós e também nos outros. Que Jesus nos conserve em paz.